Nesta parte do trabalho, iremos falar sobre o gerador de ondas quadradas. Mas antes, precisamos saber o que é uma onda quadrada, que é basicamente uma forma de onda básica encontrada frequentemente nas áreas da eletrônica e do processamento de sinais. As ondas quadradas são usadas como referência de tempo em sinais de clock, por causa da sua conversão rápida. É adequado para disparar circuitos lógicos síncronos em intervalos de tempos preciosos. Eu sou Bárbara Fernandes e eu vou falar um pouco sobre como funciona o gerador de onda quadrada. O gerador de funções ou de sinais é um aparelho que gera voltagens variáveis como função do tempo. Nos aparelhos disponíveis no laboratório, é possível selecionar a forma de onda desejada, sua frequência ou equivalentemente seu período e a sua amplitude. É possível também gerar uma forma de onda quadrada, triangular ou senoidal, com diversos valores de frequências e amplitudes de voltagens. Em muitos modelos, existe um frequencímetro acoplado e um visor digital que mostra o valor de frequência ajustado. Ao ligarmos o gerador, podemos iniciar o ajuste pela definição da forma de onda desejada, dentre as opções que são disponíveis. A seguir, passamos ao ajuste da frequência e para isso, selecionamos inicialmente o botão correspondente à faixa de frequência desejada. O ajuste da frequência é feito em seguida, e em alguns modelos é possível visualizar o valor ajustado em um visor. Caso isso não seja possível, é preciso o auxílio de um osciloscópio para isso. E é importante ressaltar que o valor mostrado no visor representa apenas uma indicação da frequência do sinal. Quando for solicitada uma medida da frequência, deve ser utilizado um instrumento de medida apropriado, que é chamado osciloscópio. Bom dia. Meu nome é Wesley e vou falar um pouco sobre qual o circuito normalmente utilizado para gerar uma onda quadrada e também um pouco sobre o funcionamento dele. O circuito utilizado para gerar ondas quadradas é esse que convencionalmente aqui no slide. E como foi dito anteriormente, ele serve como sinal de clock em circuitos digitais sequenciais e microprocessados. Falando um pouco sobre o funcionamento do circuito, primeiro temos que considerar que o capacitor está descarregado, ou seja, a entrada da porta B está no nível 0, fazendo com que a saída do circuito apresente nível 1. O nível lógico 1 é realimentado simultaneamente para a porta da entrada A e para a extremidade X do resistor. Meu nome é Matheus. Meu grupo está falando sobre gerador de ondas. Bom, continuando a explicação, o capacitor é carregado pelo resistor. Quando atinge o nível V1, a porta B complementa a saída. Agora, o nível 0 é realimentado para a porta A e a extremidade X e o resistor. Então, o capacitor é descarregado pelo resistor. Olá, eu me chamo Amanda da Silva de Alencar e agora eu vou falar um pouco sobre os componentes de gerador de onda quadrada. E logo após os componentes, virá o outro grupo que fala sobre o gerador e sobre a montagem do circuito. Para começar, vou falar um pouquinho sobre o primeiro componente, que é a porta NOT. A porta NOT é uma porta lógica digital que basicamente trabalha como uma inversora. Portanto, quando você tem uma entrada alta, a saída será baixa, e quando você tem uma entrada baixa, a saída será alta. Ou seja, a saída sempre será inversa à entrada, assim como está ilustrado na imagem. Agora eu vou passar para o meu colega, Marcelo. Oi, meu nome é Marcelo Júnior e eu vou falar agora um pouco sobre o resistor, também muito chamado de resistência. Bom, o resistor ele vai ser esse aparelho que a gente vai conseguir encontrar nos circuitos, que ele vai ter o objetivo de transformar a energia elétrica que passa por ele em energia térmica por meio do efeito Joule. Existem vários tipos de resistores, de todos os tipos de configurações, mas basicamente quase todos eles têm o mesmo objetivo: delimitar a corrente elétrica
que vai estar passando por ele. Por N motivos, às vezes, na maioria deles, por partes do circuito que não suportam uma voltagem e vão precisar precisam de uma voltagem menor do que a que vai estar sendo transferida. Portanto, bota-se um resistor e delimita-se essa passagem da energia elétrica, delimita-se a corrente elétrica que vai estar passando por aí. Agora eu vou estar passando para o meu amigo João. Oi, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre o capacitor polarizado, que também é chamado de capacitor eletrolítico. O capacitor polarizado é um componente muito usado em circuitos elétricos, e ele tem a capacidade de armazenar cargas elétricas. O capacitor é formado por dois materiais condutores que são isolados entre si por um material isolante. Os circuitos RC são formados por esse capacitor, por um resistor e por uma força eletromotriz, que no caso aqui do exemplo é uma fonte de tensão. Ao conectar um capacitor a uma fonte de tensão e um resistor, ele irá carregar até atingir uma tensão máxima. Isso significa que o componente está completamente carregado. No caso, o capacitor está completamente carregado. Ou seja, a corrente vai ser igual a zero. Esse foi basicamente o nosso resumo sobre os componentes presentes nesse circuito de onda quadrada. Então agora eu passo a palavra para o próximo grupo que vai mostrar a montagem desse circuito na prática. O circuito é montado e gera uma onda quadrada de alta frequência. Ela serve como um sinal de clock em sistemas digitais, sequenciais e microprocessadores. Para iniciarmos a montagem do circuito, será necessário a utilização de duas portas NOT, ou seja, duas portas inversores. Entre essas portas lógicas que a Stephanie citou, a gente vai inserir o capacitor. Ele é utilizado para armazenar cargas elétricas. Agora vamos adicionar o resistor no circuito. Ele permite a passagem da resistência elétrica. Depois disso, a gente precisa conectar as extremidades desses componentes. Bom, a porta lógica IC1 no polo negativo do capacitor. O polo positivo do capacitor liga a entrada da porta IC2. E eu vou colocar uma das extremidades do resistor aqui entre o capacitor e a porta IC2, ou seja, vou formar um nó. Depois eu vou colocar a saída da porta IC2 aqui no resistor e depois a entrada da porta IC1 aqui no resistor também. E só para ficar mais claro, eu vou fazer também um nó aqui, que é a saída que está lá no livro, que é a saída VS. E a gente vai precisar de que agora, João? O terra, fazendo assim o aterramento do circuito. Vamos colocar o terra no polo negativo do capacitor. Lembrando que o terra ele é uma medida de segurança que ajuda a eliminar o acúmulo de cargas. Após a montagem do circuito, nós temos que encontrar a constante de tempo. Para isso, nós devemos multiplicar a resistência, que vale 1K, pela capacitância, que vale 2.000 microfarads. Isso vai resultar 1 segundo. E sempre que atingir essa constante, né, Anaira, o capacitor ele vai carregar até 63% de 5 volts. E quando ele atingir a constante 5 vezes, ou seja, 5 segundos, ele vai se carregar completamente. Né, João?
Certo. E agora a gente precisa entender o funcionamento desse circuito. Bom, inicialmente, na execução desse circuito, o capacitor ele começa descarregado. Então, eu vou só aproximar aqui. Então, a gente pode ver que inicialmente ele está descarregado. Isso implica que a entrada dessa porta IC2 vai ter uma tensão nível baixo, né? O nível lógico baixo, que implica que nessa saída a gente vai ter uma tensão alta. Depois, a gente vai ter que essa tensão nível alto vai ser aplicado aqui na entrada dessa porta IC1, ou seja, que vai produzir um nível de tensão baixo aqui no polo negativo do capacitor. No entanto, aqui nesse resistor, a gente vai ter vai produzir um nível de tensão alto, né? Porque aqui nessa saída, como eu falei, vai estar em alto e vai produzir aqui nesse polo positivo do capacitor um nível alto. Ou seja, a gente vai ter ali no polo negativo do capacitor um nível baixo e no polo positivo um nível alto. Ou seja, vai produzir uma diferença de potencial elétrico entre as placas e o capacitor começa a se carregar. E o que acontece depois, Luna? Logo depois, quando você atingir um nível de tensão suficientemente alto, a porta IC2 complementa a saída que passa a ter nível lógico zero. O nível lógico zero dessa saída, agora ele é realimentado simultaneamente para a entrada da porta IC1, impondo nível lógico 1 em sua saída, e para a extremidade do resistor. Assim, o capacitor no circuito começa a se descarregar por meio do resistor. Quando o VC atinge um nível de tensão suficientemente baixo, a porta IC2 atua novamente de forma com que a saída do circuito é novamente complementada, voltando a apresentar nível lógico 1. E isso é extremamente importante no circuito, porque vai gerar o que a gente quer, né? A onda quadrada, devido a esse processo cíclico que vai se repetir continuamente, fazendo com que o sinal de saída tenha a forma de onda quadrada. Então, se a gente executar o circuito, e aí a gente mostrar aqui o gráfico, olha que legal que vai acontecer. A onda, ela está quadrada, né? Está praticamente ali quadrada. E isso tem aplicações muito importantes, que se a gente pegar, por exemplo, um flip-flop JK e ativado através da borda positiva do clock, isso significa o quê? Que as suas entradas, elas, né, como elas são síncronas, elas só vão ser produzidas na saída através da borda positiva do clock. Então, o capacitor é muito importante no circuito por causa disso. Como a gente está vendo, ó, ele varia continuamente. Quando a gente tem essa subida, né, que é a chamada borda positiva que ativa as entradas do flip-flop JK, por exemplo. Então, pessoal, era isso aí que a gente quis comentar sobre o gerador de onda quadrada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai passar agora para o próximo grupo. Oi, agora a gente vai falar sobre o circuito de inicialização do computador e nós somos o grupo 2. Todo computador ao ser ligado passa por um processo de iniciação que consiste em testar a memória, preparar os periféricos da CPU e carregar o sistema operacional, DOS ou Windows. Esse processo denomina-se boot. Para isso, o computador precisa receber um nível lógico determinado no instante em que é ligado, para posicionar a memória ROM no endereço em que se encontra o comando de inicialização. Esse nível lógico pode ser 0 ou 1, dependendo do tipo de microprocessador da CPU e deve ser dado automaticamente como um circuito de inicialização. Reset. Além disso, todo computador possui um botão de reset em seu painel frontal, permitindo que a inicialização possa ser executada manualmente. O circuito de inicialização, o reset, pode ser utilizado em diversos sistemas microprocessados, como o computador.
No instante em que a alimentação do computador é ligada, todos os circuitos que o compõem são alimentados, como CPU, memórias e dispositivos de entrada e saída. Porém, como o capacitor C encontra-se descarregado, as saídas em V do circuito enviam um nível lógico para o CPU, posicionando a memória no endereço em que se encontra o comando de inicialização. A CPU aguarda o capacitor se carregar por meio de R1 até o nível de tensão suficiente para complementar as portas inversoras. Quando isso ocorre, o nível lógico 1 na saída VS libera a CPU para que a inicialização seja processada, terminando com o sistema operacional já disponível para o usuário. Portanto, a função do capacitor é atrasar o comando de inicialização, dando tempo para que a memória se posicione no endereço correto em que o comando se encontra. E como o capacitor não tem por onde se descarregar, ele permanece até que a alimentação do computador seja desligada. Nesse caso, como o diodo encontra-se diretamente polarizado, o capacitor descarrega-se rapidamente por ele e pela fonte de alimentação. Outra forma de inicializar o computador, quando ele se encontra em operação, é por meio da chave S, que fica no painel frontal. O acionamento manual dessa chave provoca a descarga rápida do capacitor por meio de R2. De forma que a saída VS envia novamente o nível lógico 0 para a CPU, reinicializando o computador. Agora vamos fazer uma simulação, mas antes eu vou comentar um pouco sobre a AWB. O Multisim é um software destinado à simulação de circuitos elétricos, originalmente pensado para fins acadêmicos. Era anteriormente conhecido como EWB, Electronics Workbench, criado em meados de 1995 por uma empresa canadiana, a Interactive Image Technologies. A gente resolveu optar pelo primeiro circuito de inicialização que está na página 95 e para isso a gente vai precisar de 2 terras. Também vamos precisar de uma resistência que eu vou pegar aqui. Vou girar, conectar no primeiro terra. Só ajeitar aqui, pera. Pronto, agora a gente vai precisar também de uma chave. Conectar aqui com o resistor. Também vou precisar aqui um capacitor. Eu vou girar aqui e conectar com esse terra. E agora eu vou conectar aqui a chave com o capacitor polarizado. E vou pegar agora um diodo. Colocar aqui, vou girar. Conectar aqui. Foi. Agora eu vou chegar um pouquinho aqui pro lado para eu colocar uma resistência. Vou girar aqui, conectar. Eita, peraí. Pronto. Agora eu vou conectar a resistência aqui com o diodo. Pronto, agora eu vou pegar aqui uma fonte de tensão VVC. Eu vou conectar aqui com o diodo também. Pronto. Agora eu vou pegar para finalizar 2 portas NOT. Uma aqui, outra aqui, vou conectar as duas. E agora eu vou pegar um sinalizador de ponta vermelha e vou colocar aqui no final da segunda porta. Vou girar aqui. Conectar.
Agora eu vou ajustar alguns valores aqui. Nessa primeira resistência eu vou colocar 100 ohms, como está no exemplo do livro. E aqui eu vou colocar 470. E agora eu vou ligar aqui o circuito. Como a gente pode perceber, quando a gente desliga ali, acende o sinalizador. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo este vídeo. Meu nome é Richard Matan de Jesus de Andrade e represento o grupo 4. Irei apresentar para vocês um dos circuitos que será mostrado no vídeo de hoje, que é o circuito de detector de presença. Aqui você pode vê-lo na 8ª edição do livro sobre circuitos elétricos, no capítulo 11, página 114, aplicação 2. Esse circuito tem a finalidade de detectar se uma pessoa está tentando entrar num determinado ambiente por meio de uma janela. Um ambiente assim, sala de estar, sala de escritório, apartamento, essas coisas. Quando a janela é aberta, o circuito soa um apito de forma intermitente, avisando ao dono do local que há um indivíduo estranho entrando em sua localidade, como se fosse uma espécie de alarme. Meu nome é Nicolas Achoff, do grupo 8, e eu vim falar sobre o buzzer. O buzzer é um componente eletrônico que se baseia seu funcionamento no efeito piezoelétrico reverso. O mesmo funciona a partir de uma diferença de potencial aplicada que gera uma deformação mecânica variável, produzindo assim uma onda sonora. No caso do buzzer, aplica-se uma tensão nos seus terminais com uma determinada frequência e a célula piezoelétrica dentro do componente irá vibrar na mesma frequência, produzindo um som. Sabendo disso, podemos produzir diversas melodias e até mesmo uma música utilizando tal componente. Existem dois tipos de buzzer, o ativo e o passivo. O primeiro eu vou falar do ativo. Bom, o ativo, ele por norma, tem sua traseira lacrada com pinos de diferentes tamanhos, sendo o maior o VCC e o menor o GND. Esse tipo também é de mais fácil utilização, pois após energizado, ele apita continuamente. Vale ressaltar também que, por causa disso, ele não é mais recomendado para criar melodias, mas sim para alarmes ou algum tipo de sinalização. Já o segundo tipo, o passivo, a traseira dele vem com a PCB à mostra e com ambos os pinos de tamanhos iguais. E para esse tipo, não basta só energizá-lo. Tem que, ele se energizar, ele vai só apitar. Se fizer isso, vai ouvir apenas um estalo, como se fosse um buzzer ativo com defeito. Dito isso, mesmo poderá reproduzir melodias com mais precisão, já que dá para ter o controle de qual nota está sendo reproduzida, mudando a frequência como que é aplicada nos seus terminais. Boa tarde, professor. Me chamo Lucas Amaral, sou do grupo 8. Hoje eu vou falar sobre relé eletromecânico. Relé eletromecânico. Cargas indestrutíveis como motores e transformadores que são frequentemente comutadas por relés eletromecânicos têm uma corrente de energiação muito alta. No caso do relé eletromecânico, a condutação é muito boa. É realizada alimentando-se a bobina do mesmo quando uma corrente originada no primeiro circuito passa pela bobina. Um campo eletromagnético é gerado, acionado o relé e possibilitando o funcionamento do segundo circuito. As desvantagens do relé eletrônico está na operação lenta, arcos produzidos ao se acionar os contatos, ruídos e confiabilidade.
por se tratar-se de um sistema eletromecânico. São pesados, caros, volumosos e os contatos são sujeitos a repiques. Meu nome é Fernanda Vitória, do grupo 7. Os elementos necessários para montarmos o detector de presença, já com o circuito RC aplicado nele, seriam uma fonte de tensão, 2 chaves, sendo que uma delas permanece no estado normalmente fechado, um dispositivo que emite som chamado buzzer, um capacitor que armazena cargas elétricas, uma bobina do relé também, que chamamos de indutor, e 3 dispositivos GND, ou melhor, terra, cada um conectado em um ponto diferente. Uma é conectada no indutor, outro no capacitor e outro na ponta da fonte de tensão também. Meu nome é Gabriel Matos Albuquerque e represento o grupo 4. Pois bem, para isso utiliza-se uma chave S1, que pode ser formada por 2 pequenas placas metálicas instaladas na janela, de tal forma que a sua abertura fecha os contatos da chave. Ao fechar a chave S1, o capacitor se carrega por meio do buzzer, que emite um som. Quando o capacitor atinge uma tensão suficiente para acionar o relé eletromecânico, ele opera abrindo a chave K1, que é normalmente fechada, bloqueando o buzzer. Oi, eu sou a Bruna de Paula Maia e o meu grupo é o grupo de número 7. Então, a abertura de K1 faz com que o capacitor se descarregue pela bobina do relé, desassociando e fechando novamente a chave K1. Esse ciclo faz com que o buzzer emita um som intermitente. Montando o circuito. Para montarmos o circuito, usamos a AWB. Os componentes utilizados foram os seguintes: 3 terra, uma fonte de tensão, 2 chaves, um buzzer, um capacitor polarizado e uma bobina do relé eletromecânico. Primeiro passo. O primeiro componente adicionado vai ser um terra. Ele vai ser ligado a uma fonte de tensão de 9 volts. Essa fonte, então, vai se juntar com uma chave S. Segundo passo. A outra ponta dessa chave S vai estar ligado com um buzzer de 200 Hz. E o mesmo estará ligado com uma outra chave K, que permanece em estado fechado normalmente. Eu sou Israel Amaral do grupo 4. E para finalizar, vemos aqui que essa chave K vai estar ligada com 2 partes. A primeira tem um capacitor polarizado de 470 microfarad, que também se encontra ligado com terra. A outra parte dessa chave K vai ter uma bobina de um relé eletromecânico, que chamamos de indutor, e o mesmo vai estar ligado a outra terra, assim finalizando o circuito de detector de presença.